E a gente está aqui hoje com a Camila Teixeira. A Camila é uma das especialistas queridas aqui do Elas Projeto. Ela é especialista em gestão da mudança e atualmente ela é gerente de gestão da mudança, comunicação e treinamento para a Latam em uma grande indústria aqui no Brasil. Vamos lá, Camila. Vamos lá. Como é que é essa gestão da mudança que a gente escuta hoje tanto falar? Claro, então vamos lá, né? Começando, o que que é gestão da mudança e falar um pouquinho sobre isso, né? Então, primeiro tem duas vertentes, né? A gestão da mudança, ela é uma abordagem estruturada, composta por um conjunto de práticas ali, estratégias, ferramentas, então tem todo um toolkit aí envolvido que tem como principal objetivo a gente promover o engajamento das pessoas nas iniciativas de mudança e transformação, que hoje em dia está quase todo mundo vivendo, né? Mas para a gente É. promover transições mais suaves e sustentáveis dentro das organizações, né? Então, como que a gente sai de um estado atual, né, passa para um estado futuro, fazendo uma transição saudável e que seja proveitosa e que traga os resultados necessários que aquela iniciativa esteja buscando e que aquela organização esteja ansiosa por obter, né? Então, para que a gente possa fazer uma adaptação e uma transição mais suave, mais sustentável em uma organização, a gente usa esse conjunto de habilidades e práticas. Além disso, gestão de mudança também hoje em dia é uma disciplina organizacional e também uma competência organizacional, né? Quem não está vivendo mudança hoje na organização deve estar em outro planeta, né? Então, É. hoje em dia é mais importante que isso também seja uma competência organizacional, independente da profissão hoje que você atua, do segmento, da indústria que você está inserido, do tipo de projeto que você tem no seu dia a dia, né? Então, mais do que nunca, ela é uma competência organizacional bastante importante e desejada. Então vamos lá. Essa gestão da mudança, como você está colocando aqui, ela não é mais querer ou não querer implementar uma mudança dentro de uma organização, mas com tanta necessidade de transformação, que é o que a gente está vivendo hoje, e não, como você disse, não devem haver organizações que não estejam passando por alguma mudança, por alguma Exato. transformação, né? E com certeza a gente está vendo a inteligência artificial, o tal dos agentes, o tal da, do Omnichannel. Como é que a gente não vai dizer que está passando por uma transformação se todos os nossos concorrentes e o ecossistema também está passando, né? Exato. Então, vamos lá, você colocando assim, não é só mais uma necessidade da organização entender a gestão da mudança, mas uma competência dos próprios gestores trabalhar com isso? Sem dúvida, Clá. Primeiro porque todo líder hoje precisa influenciar seja o seu time, os seus pares, os seus chefes, né, a promover mudanças, porque senão a gente fica para trás, né? A gente precisa estar sempre um passo à frente e a competência organizacional também sobre a gestão de mudança, ela vem muito sobre como nós, como profissionais, também lidamos com as mudanças no nosso dia a dia, né? Como é que a gente se posiciona? Nós temos uma visão mais resistente com relação ao que vem pela frente, né? E isso hoje é cada vez mais difícil da gente planejar, né, Clara? Eu fico pensando, né? Quem vai ser a Camila profissional de 2035? Né? Eu não sei, porque tanta coisa vai mudar no mercado de trabalho que se eu não for trabalhando desde já a Camila com essa mentalidade de abertura ao novo, a de reaprender algumas coisas que hoje eu faço de uma forma, a esquecer determinados comportamentos e skills que eu tenho hoje para talvez trazer algo novo, isso vai ser essencial também para me manter competitiva no mercado, né? Para manter a minha empregabilidade. Então, isso é importante para Camila como profissional, para Camila como líder, né? Porque eu preciso influenciar as pessoas do meu time também a conduzir mudanças, a participar de mudanças e a receber mudanças, né? Porque no meu dia a dia, como líder ou como funcionária de qualquer organização, o meu time também está vivendo mudanças, né? Ferramentas novas que chegam, processos que vão sendo alterados, uma estrutura organizacional que vai sendo criada, uma forma diferente da gente se relacionar, modelos de trabalhos distintos. Então, também como é que eu, como líder, preparo o meu time para que esse time seja aberto às mudanças, não seja um opositor, não seja um boicotador das mudanças e que enxergue também as mudanças
como uma oportunidade de desenvolvimento e aprendizado. Então, é importante para a gente, como indivíduo, como alguém que faz parte de um time e como funcionário de uma organização, como um empresário e como um líder. Né? Então, eu acho que a gestão de mudanças ela é muito democrática nesse sentido, de caber em qualquer contexto, hoje em dia, qualquer segmento e qualquer tipo de transformação que você esteja vivendo. Então a gente não está falando assim da gestão da mudança como uma caixinha isolada, né? Então ela passa pelo humano, passa pela organização, passa pelo processo da mudança em si, e é toda essas, não vou nem dizer que é habilidade, né? Mas todas essas necessidades e entregas e resultados que tem que estar ali dentro do papel do gestor da mudança. Então, assim, é uma função bem importante hoje numa organização, né? Porque você está falando não só de uma ferramenta que vai trocar, ou de um processo que vai ser implementado, ou uma melhoria em qualquer sentido, mas também com pessoas e suas equipes. Sem dúvida. Então, o gestor da mudança, uma empresa que tem um gestor da mudança, ele consegue ter essa facilidade para implementar essas mudanças, ou ele vai precisar que todo mundo seja um pouquinho gestor da mudança também? Eu acho que as duas coisas, tá, Clá? Primeiro, é uma competência organizacional que está sendo desenvolvida. Então, a depender da maturidade da sua organização, você precisa sim ter um time focado para isso, né? Se eu preciso de determinadas ferramentas de tecnologia, eu preciso ter um público de pessoas que domine isso mais tecnicamente. De toda forma, é importante que hoje qualquer profissional comece a ter isso no seu set de ferramentas ali, né? Como profissional, porque hoje em dia é super importante que você tenha habilidades como influência, comunicação clara, liderança por influência, né? Não a liderança pelo crachá, pelo cargo e pelo status formal. Então, isso são habilidades importantes em qualquer cadeira que você ocupe hoje. Mas qual que também é o risco de você não ter uma área ou uma dedicação para a gestão da mudança, né? A mudança ela vai acontecer, né? Isso a gente tem certeza, com ou sem planejamento. Se a empresa não lidera a mudança, ela vai ser atropelada por ela. Ela vai ter os seus resultados muitas vezes diminuídos. Se a empresa não lidera, ela não é protagonista dessa mudança, correto? Ela vai acabar sendo atropelada. Explica isso melhor. Ela vai ser atropelada. Ela vai ser atropelada pela concorrência, pelos clientes que vão pedir por mudanças, né? Ou vão começar a ir para outro negócio, para outra empresa que rapidamente soube se adaptar, pela tecnologia ou pelas novas gerações também, né? As novas gerações no trabalho hoje, por exemplo, elas demandam coisas diferentes de uma organização. Se a organização não está hoje olhando para dentro, né, e pensando o que eu preciso mudar dentro dessa organização para ser mais atrativa para uma próxima geração de talentos, por exemplo. Ela vai ser uma empresa que ela vai ter o quê? Escassez de talentos. Né? Então, a empresa que não está liderando intencionalmente as mudanças e fazendo isso com planejamento, ela vai ficar para trás, sem dúvida nenhuma. Então, a pergunta não é se a gente vai mudar, mas como a gente vai liderar essa mudança de uma forma estruturada e intencional. Ok. Então, explica um pouquinho aqui para mim, essa gestão, todo esse processo, né, dentro de uma organização da mudança, tendo um time de gestão da mudança, você consegue ser mais, liderar isso e ter o protagonismo sobre o que você vai mudar, como você vai mudar e também medindo esses resultados. Como é que o gestor da mudança mede a própria mudança em si? Excelente pergunta. Então, primeiro, Cléia, assim, o principal objetivo do gestor da mudança é o objetivo do projeto. Né? Então, se o objetivo daquela mudança é trazer mais clientes para a organização, o gestor da mudança também precisa ter isso como seu objetivo. A diferença está no como, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu quero trazer mais funcionários, mais clientes para essa organização através de novos produtos lançados no mercado, tá? Estou trazendo um exemplo super hipotético aqui. O time do projeto ele vai olhar para a parte técnica disso tudo. O que esse produto precisa ter? Quais são as necessidades e dores dos nossos clientes? O time de gestão da mudança ele vai olhar para o lado das pessoas.
Quais são as skills que a gente tem que desenvolver dentro do nosso time para fazer esse produto acontecer? Quais são os comportamentos dentro da organização que a gente precisa mudar? Quais são os elementos dessa cultura organizacional que também precisam ser ajustados para que a gente alcance esse sucesso? No final do dia, o objetivo ele precisa ser um só, que é o objetivo pelo qual aquela mudança nasceu, né? Eu sempre brinco, eu dou muito treinamento, enfim, e eu sempre falo isso, né? Nenhum líder, nenhum presidente de empresa acorda um dia e fala assim, poxa, meu dia a dia tá chato, né? Tá sem graça. Deixa eu botar um negócio aqui para dar uma piorada na vida das pessoas. Normalmente as mudanças, elas têm o intuito de trazer uma melhoria, né? De trazer uma melhoria para os resultados, para os negócios, para o posicionamento da empresa, né? Então, como organização, é como que a gente também conta esse porquê para as pessoas. E a gestão de mudança ela é muito sobre isso, sabe? É muito sobre trazer clareza, trazer entendimento, conectar as pessoas não só com o como vamos fazer e o que vamos fazer, mas por que estamos fazendo isso. Quais são os benefícios que a gente tem sobre isso? Então, os benefícios da organização, da área, mas também do indivíduo, né? No final, você só vai mudar se você entender que aquilo é proveitoso ou benéfico para você, né? Senão as chances de você evitar, boicotar, desconversar sobre isso, entrar num estado de congelamento, ele é muito grande. Então, o papel da gestão da mudança está muito em como alavancar esse resultado que a organização está buscando através das pessoas. E, obviamente, gerando menos traumas organizacionais, né? Acho que, né, a gente pode ter aqui inúmeros exemplos de mudanças que são mal conduzidas e que as pessoas pegam trauma daquilo, né? Aquela ferramenta que não funcionou, a gente tentou aquilo no passado e foi um desastre. Aquele novo processo que só trouxe, né, piorou os nossos indicadores, trouxe mais problema ainda. E aquilo vai gerando um histórico muito frustrante de mudanças passadas, né? Que, de certa forma, desfavorece as pessoas para as próximas mudanças. Então, também gerenciar mudanças tem a ver com você também criar boas experiências dentro da sua organização, né? Porque se você tem um histórico de mudanças bem geridas e bem sucedidas, a chance da sua próxima mudança ser aceita com mais facilidade e abraçada com mais rapidez pelos seus funcionários, ele é muito maior. Existem alguns estudos, inclusive, que dizem que você ter uma gestão de mudança estruturada e conectada junto ao plano do projeto aumenta em 7 vezes a sua chance de fazer o seu projeto ser um sucesso e também obter os resultados esperados, né? Posso, enfim, né, dar também aqui inúmeros exemplos de projetos que eles nasceram para ser Ferraris e no final do dia eles são Fusquinhas, porque as pessoas não usam aquilo na sua totalidade. Porque em algum momento as coisas se perderam, essa conexão dentro da organização se perdeu. Então, de certa forma também para as organizações, você não gerenciar a mudança é um risco enorme, né? Porque você investe os seus recursos, investe o seu orçamento, investe tempo, dedicação das pessoas e muitas vezes a gente volta para trás, para o estado anterior, né? Cria novos problemas organizacionais ou a mudança não é sustentável. Ela só funciona enquanto o time do projeto está ali mobilizado. Né? Exatamente. Então, a mudança ela só funciona enquanto o time está ali mobilizado. Quando o time do projeto sair e for para outro projeto, acabou. Todo mundo volta a fazer as coisas da forma que fazia antes. Assim, é muito o papel do gestor da mudança, o papel de uma equipe orientada para a mudança também. Vocês estão vendo aí, gente, é muito importante. E eu queria falar muito sobre a comunicação que a Camila passa no LinkedIn dela, tá? Para quem não sabe, o LinkedIn, deixa eu buscar aqui o nome rapidinho. Camila Teixeira, não, Camila Marques Teixeira, com 2 L's. Com 2 L's, né? Tá. Ela posta muito sobre a gestão da mudança, sobre esse papel, sobre a importância, sobre os estudos que estão sendo avaliados, os livros que estão da atualidade, faz muitas relações entre a prática e a teoria. E eu queria falar um pouquinho de um post que você colocou aqui, remetendo a essa questão da influência, né? Você falou do halo, o auréola, né? Uhum. Isso. Explica um pouquinho pra gente esse termo aí. É um pouco
sobre como a gente gera essa similaridade, né, Clá, desse efeito halo. Então, assim, eu sempre falo, né, o profissional de gestão de mudança, ele precisa ser um profissional meio camaleão, né? Ele precisa ter um set de ferramentas ali e usar técnicas e estratégias, né? Porque nenhum contexto de mudança ele é exatamente igual. Não existe uma receita de bolo para a gente fazer uma transformação, uma implementação, né? Muitas vezes, se eu pegar o mesmo projeto e eu mudar as pessoas que são impactadas, eu mudo completamente o contexto daquele cenário. Então, o efeito halo é uma das estratégias que pode ajudar um gestor de mudanças a conduzir a mudança de uma outra forma, né? Então, o efeito halo, ele fala muito sobre, muitas vezes, a maneira que eu interpreto a mudança diz muito sobre quem está comunicando a mudança. Então, quando eu identifico na organização pessoas influenciadoras, eu preciso usá-las como estratégia, né, para uma influência positiva. Eu quero fazer uma baita de uma transformação. Eu não posso colocar na linha de frente uma pessoa que não tem autoridade, uma pessoa que não tem a confiança das outras pessoas, uma confiança que não. Uma pessoa que não gera confiança, porque a minha mudança não vai ter credibilidade. Se eu quero que a minha mudança tenha credibilidade, eu preciso envolver pessoas de credibilidade. E os comunicadores, eles muitas vezes passam essa mensagem. Então, sei lá, vou dar um exemplo, né? Eu como funcionária, a Clarissa está vindo aqui falar sobre uma mudança que está acontecendo, mas eu tenho um histórico super negativo com a Clarissa dentro da minha organização. A Clarissa, ela é uma pessoa que ela tem uma característica de arrogância, ela é uma pessoa que não cumpre os prazos, ela é uma pessoa que não tem credibilidade, ela não é uma pessoa reconhecida pela sua colaboração, por exemplo. Qual é a chance de eu realmente parar, prestar atenção e falar, poxa, eu quero me envolver nessa iniciativa porque é a Clarissa que está falando sobre ela? É baixíssima, né? Então, uma das estratégias é a gente entender dentro da organização quem são os influenciadores e isso não quer dizer pessoas com cargos dentro da organização, tá? Então, toda empresa tem, toda área tem os formadores de opinião daquela organização. Mas os formadores de opinião por um histórico positivo, porque a gente tem um formador de opinião que ele é reconhecido pela parte negativa, né? Por ser uma pessoa pessimista ou por ser uma pessoa que está sempre causando, né, dentro da organização. Então, você também identificar as pessoas corretas, né, dentro da gestão da mudança, a gente fala muito da coalizão, né, da gente ter esse grupo de formadores de opinião desde o início da sua mudança te ajuda muito a gerar essa credibilidade. Por quê? Vamos pensar que normalmente, né, a mudança é algo novo, né? Se não fosse novo, a gente não tava mudando, né? A gente fazia do jeito que tá. Então, muitas vezes, quando a mudança começa, a gente não tem total clareza do que vai ser esse estado futuro. Existe uma certa visão embaçada sobre o que vai ser esse estado futuro, né? Esse to be que a gente fala. Então é importante que no começo seja quase um exercício de fé mesmo, né? As pessoas estão confiando que aquela é a melhor decisão e que aquele é o melhor caminho. Então você ter pessoas com credibilidade comunicando faz muita diferença para essa primeira adoção, né? Para as pessoas falarem, poxa, se a Clarissa está falando, a Clarissa que é uma referência para mim dentro dessa organização, eu vou parar para escutar, né? Nossa, Então, você está falando agora de uma habilidade a mais aqui. sem Então, dúvida. além de perceber quem são esses melhores comunicadores, aqueles que passam mais confiança, e como você falou, nem sempre é uma questão de cargo, lidar com esses perfis, que às vezes não significam cara crachá, né? Também é uma habilidade que você está Sem falando dúvida, aí. sem dúvida. E requer, assim, muita escuta, muita observação, você entender, né, o ambiente, o contexto organizacional, como é que funciona a relação dentro de determinados times, que isso também, às vezes, dentro de uma mesma empresa, muda de área para área, né, claro. Às vezes, você muda de área, você parece que mudou de empresa, né? Sim, O sim. contexto é outro, a maneira que as pessoas se relacionam é outra. Então, tem muitas habilidades ali de você entender um pouquinho sobre cultura organizacional, comportamento humano, saber fazer essa leitura de cenários e de contextos também. Falando aqui de comportamento humano, Uhum. a gente tá tão frio aqui que tá saindo fumaça.
É, eu vi acho que foi no último post seu lá no LinkedIn, que essa segurança, principalmente emocional no ambiente de trabalho, ela é importantíssima para que a mudança, para que a transformação ocorra de forma tranquila e que tenha os resultados Uhum. esperados. Fala um pouquinho sobre essa segurança que é praticamente emocional. Tá, A gente está falando de comportamento aí, né? tá. Eu acho que tem um ponto que, assim, quando a gente está vivendo a mudança, a gente está saindo da nossa zona de conforto, né? Então, a gente está indo para o desconfortável, para o desconhecido e para a instabilidade, para a insegurança, né? Por quê? Porque muitas vezes esse estado futuro ele não está super claro, né? A gente não consegue enxergar lá na frente, né? O projeto começou hoje. O que isso representa daqui a 2 anos, a 3 anos no meu dia a dia? Então, muitas vezes isso não está muito claro. Então, se a gente não tem um ambiente seguro para que as pessoas verbalizem sobre isso, você como organização, você perde a chance de eliminar boato, né? Porque tem um monte de mudança que nasce com 1 milhão de rumores, né? 1 milhão de especulações. E na falta de informação, nós, seres humanos, a gente se prepara para o pior. Então a gente cria uma teoria da conspiração na nossa cabeça, né? Uhum. Então a gente se prepara para esse cenário pior. Então se as pessoas elas não têm um ambiente seguro para falar sobre isso, a organização também não tem um ambiente onde ela consegue esclarecer o que é verdade, o que não é, o que ela pode compartilhar, o que ela também sabe ou o que ela não sabe. Né? Então, você criar esse ambiente seguro é muito importante, porque as pessoas precisam sentir que elas estão num lugar onde elas podem compartilhar essa insegurança que elas estão vivendo, sem ser julgadas, sem ser mal interpretadas, sendo consideradas e ouvidas, né? Quanto mais as pessoas sentem que existe esse ambiente, mais as lideranças, os times de projetos, os times de gestão de mudança conseguem agir proativamente para eliminar esses desconfortos, né? Então, eu vou dar um exemplo. Poxa, mas agora a atividade que eu faço vai vir um software e vai substituir uma atividade que eu faço. Qual é a primeira coisa que o funcionário vou pensar? Eu vou perder o meu emprego, né? Mas vamos supor que a estratégia da empresa não, nós estamos colocando esse software não é para eliminar o seu cargo, é porque a gente quer trazer mais cliente e a gente vai ter mais trabalho para todo mundo e a gente precisa fazer otimizar os nossos recursos. Então você tem a oportunidade de esclarecer. Só que se o funcionário não se abre sobre isso, é, como é que você vai esclarecer? Né? Uhum. Esse rumor ele fica acontecendo e a Rádio Peão é um canal de comunicação fortíssimo, né, dentro de qualquer organização, e a gente não tem, a gente não consegue sequestrar essa narrativa e contar realmente o porquê que isso está sendo feito, para que não exista essa especulação desnecessária. E obviamente, a empresa, em alguns momentos, ela, né, existem informações que ela pode abrir, existem informações que ela não vai poder abrir, enfim, né, tem estratégias de mercado, enfim. Mas, normalmente, as empresas vão querer contar a verdade para os funcionários, porque elas querem embarcar o funcionário nisso. Ela precisa trazer também informações para o funcionário para que ele entenda o porquê que ele está fazendo parte daquilo. Né, para que ele se engaje, para que ele se conecte. Se você não tem um ambiente seguro para falar sobre isso, você não consegue eliminar esses rumores, você não tem a oportunidade de esclarecer, você não consegue entender o porquê que a resistência na sua organização está acontecendo. E aí a gente volta para aquele discurso de o problema são as pessoas. O problema não é o projeto, o problema não é a parte técnica, as pessoas é que fazem disso um problema. Quando não é verdade, né? Ninguém também sai de casa, né? Todo dia falando, poxa, hoje eu estou disposta a contrariar tudo que a minha organização vai propor de novidade, né? Mas não Ninguém vai sai. empacar tudo. Mas Exatamente, ninguém ninguém sai chega de na casa empresa pensando assim. com Ai, esse, com esse, com esse objetivo. Então, normalmente, a resistência ela tá por trás de uma comunicação mal feita ou de uma comunicação que não foi nem feita, né? Ou seja, eu nem sei sobre isso, então é falta de informação ou uma informação incompleta, né? Que cabe muita interpretação, enfim, cabe muito contexto. Existe também uma reação emocional, psicológica, né? Às vezes eu não concordo com aquilo que a organização decidiu fazer, às vezes eu me sinto extremamente ameaçada por essa mudança que pode ocorrer. E um terceiro elemento importante é quando eu não me sinto capaz de.
Então, para esse sistema novo entrar, hoje eu não tenho as habilidades necessárias, ou hoje eu não domino essa ferramenta, por exemplo. Né? Então, eu não me sinto capaz. Então, uma das estratégias, por exemplo, é olhar para esse ponto da capacitação, né? É olhar para os skills que precisam ser desenvolvidos para que essa mudança se torne uma realidade. Então, sem um ambiente de segurança psicológica para a gente falar sobre esses incômodos, esses desconfortos e essas barreiras, a gente fica com um elefante branco dentro da sala e que ninguém toca no assunto, sabe? Sabe o que você está me descrevendo? É a entrada das inteligências artificiais nas corporações e nas empresas. Estamos Como é que vivendo você esse, vê né? isso? Quem não tá vivendo esse, tá vivendo errado, né? Por conta das inteligências artificiais, acho que não está vivendo aqui com a gente, né? Exato. Como é que está sendo essa transformação? Não é mais digital, agora numa transformação de inteligência artificial no ambiente aí que você tem acesso. Bom, claro, eu acho que tá dentro da gestão da mudança, a gente também fala muito sobre isso, né? Sobre a curva da mudança, né? A gente vai vivendo alguns estágios antes de realmente aceitar. Algumas pessoas entram em certa negação, né? Isso não vai funcionar, imagina, né? Uma inteligência artificial fazendo determinada atividade, né? A capacidade, em pouco tempo, esse argumento acho que foi desmoronando também, porque a gente está vendo numa super velocidade, né, a potência e até onde a inteligência artificial pode, pode começar a executar, né? Impactar. Uhum, Exato. uhum. Então existe normalmente, né, essa sensação de raiva. Poxa, eu vou perder o meu emprego agora para uma inteligência artificial. O que que eu vou fazer? O que que vai ser da minha profissão para o futuro? Então existe sim esse momento, mas eu vejo também muitas pessoas experimentando, sabe? As pessoas testando. Tentando entender o que que é isso, como isso pode facilitar e favorecer o meu dia a dia, como que eu consigo combinar a minha atividade hoje e ganhar produtividade ou trazer potência, escalabilidade utilizando as ferramentas de inteligência artificial. Acho que a gente tem pessoas que estão super curiosas e explorando, pessoas que estão em negação, que ainda não sabem exatamente como começar a aplicar a inteligência artificial no seu dia a dia. E a gente já tem gente assim que está já no nível hard, explorando temas pessoais, né? Trazendo inteligência artificial para sua profissão, mas também para o seu dia a dia pessoal. Um exercício que, né, eu como profissional acabo fazendo é assim, o que dentro do que eu faço hoje demanda ainda essa análise de contexto mais subjetivo e demanda também mais relacionamento é, e gestão desses relacionamentos, né? Então, por exemplo, tarefas como gestão de conflitos, decisões mais morais, coaching de liderança, tudo isso eu ainda entendo que o humano ele vai continuar fazendo. Existe parte das atividades que eu faço hoje que ela combinada com a inteligência artificial, ela pode ser potencializada. Então, vou te dar um exemplo, né? Dentro do cenário de gestão de mudanças, eu faço muitas pesquisas para entender um pouco como é que, né, como é que a mudança está sendo para os meus stakeholders, como isso está sendo interpretado. Normalmente eu levaria um tempo longo para fazer análise dessas respostas. Se eu combino a inteligência artificial com isso, eu ganho uma velocidade absurda, um tempo de resposta absurdo, porque eu consigo, se eu identifico uma resistência, eu consigo tratar uma ação rapidamente para conseguir eliminar essa resistência. E também tem atividades no meu dia a dia que eu preciso reconhecer que elas são completamente transferíveis para uma inteligência artificial. Porque são atividades repetitivas, são atividades que elas têm determinado padrão, né? Então, com certeza, eu consigo colocar um robô para fazer isso para mim de maneira repetida. Por exemplo, envio de e-mails, né, numa comunicação, enfim, tem N outras atividades. Então, eu sempre tento pensar sobre isso, sabe? O que que hoje vai depender somente da Camila, e aí eu acho ótimo, porque o meu tempo vai ser poupado para aquelas atividades das quais realmente faz diferença você ter o humano ali conduzindo no seu máximo potencial, porque o tempo que eu perdia com essas atividades é, repetitivas, padronizadas, mais
com mais previsibilidade, eles eram enormes, né? Então eu consigo também ganhar uma escala bastante diferente. Então acho que as pessoas elas estão em diferentes estágios da curva da mudança ainda. Como você falou um pouquinho ali atrás, ah, as pessoas, as organizações podem auxiliar essa mudança, podem auxiliar essa mudança realizando treinamentos e orientações. É o caso da inteligência artificial também, você fazer essa introdução dentro do ambiente de trabalho, mesmo que não seja uma aplicação que vai ser usada prioritariamente? Olha, claro, eu acho que sem dúvida, acho que os profissionais de gestão de mudanças, quando a gente está falando de inteligência artificial, eles estão vivendo os dois momentos, né? Porque eles estão vivendo um momento onde eles precisam ajudar a organização a implementar as suas ferramentas de inteligência artificial e eles, como profissionais, estão sendo impactados também pela entrada da inteligência artificial na sua própria área, né? Então, sem dúvida, o gestor da mudança ele tem esse papel de impulsionar a inteligência artificial, mas ele também está vivendo essa mudança ao mesmo tempo, sabe? Então é um cenário bastante complexo, porque ao mesmo tempo que eu lidero a mudança, eu também estou sendo impactado por ela. Eu falo que a gente tem 2024 e 2025 em diante. É uma mudança muito grande que está acontecendo, né? Muito rápida. E assim, as organizações, independente do tamanho, estão sofrendo com isso, correto? Dúvida, sim. E eu acho que também tem um ponto, claro, que nós estamos sobrecarregados, né? Com tantas mudanças acontecendo ao mesmo tempo. Acho que a gente nunca viveu tantas mudanças ocorrendo ao mesmo tempo, né? Normalmente, dentro das organizações, se a gente olha, sei lá, 7 anos atrás, você tinha 3 grandes projetos de mudança no ano. Hoje em dia, você tem 10 acontecendo ao mesmo tempo, com a mesma área, e de naturezas diferentes, né? Então, isso é um fato. Nós pessoas, funcionários, estamos sobrecarregados. Por quê? Nunca se mudou tanto, tão rápido e com tanta frequência. Hoje, a atenção ela é um ativo muito valioso, né? Então, você também capturar a atenção das pessoas para o seu projeto de mudança também é um desafio. Porque o seu projeto é importante, mas o projeto de outras 10 pessoas também são importantes. Então, a gente capturar essa mudança é super complexo. Então, as pessoas estão tentando acompanhar, estão lidando com as suas inseguranças sobre as transformações que estão acontecendo no seu dia a dia e muitas vezes sem o suporte necessário quando a gente não tem uma gestão de mudança estruturada ou essa competência desenvolvida no seu time de líderes, né? Isso gera resistência e a gente está vendo um movimento dentro de muitas organizações, né, de saúde mental, né? Isso gera ansiedade e isso está gerando burnout nas pessoas. Então, o papel também da gestão da mudança é justamente criar essa rede de apoio, comunicar bem, ajudar as lideranças a pensar nas prioridades e nessa sobrecarga, nessa saturação que as pessoas estão vivendo, capacitar, escutar e ajustar a rota, né? Então, no final, assim, é como a gente humaniza um pouco mais esse processo. Né? Então, muitas vezes, o papel de um gestor de mudanças é mostrar para a liderança, cara, a gente colocar essa mudança nesse momento não vai ser benéfico, a gente não vai conseguir tirar o potencial que essa mudança tem. Por que a gente não faz isso num outro momento, ou com outro time, ou em outra velocidade? Porque a gente vai ter mais chances de que essa iniciativa ela seja um sucesso, porque as pessoas hoje elas estão com a atenção sequestrada para outras coisas. Você me deixou curiosa aqui agora. Você está falando que a gestão da mudança ele precisa olhar para o humano, para os funcionários, as equipes, os líderes, precisa olhar para a mudança em si, o projeto que vai ser implementado. E há, como você falou, uma quantidade muito grande de projetos acontecendo ao mesmo tempo, e agora você está me passando que você também consegue auxiliar na orientação estratégica, relacionando se isso é mais prioritário ou não. Como é que um gestor da mudança lida com tantas tarefas ao mesmo tempo? É muita coisa. E assim, claro, eu acho que o que é importante, né? O gestor da mudança, ele ter bem desenvolvido essa visão sistêmica, esse olhar sobre o todo. Porque muitas vezes, né, você, Clarissa, líder da área financeira da empresa, você está preocupada com os seus projetos, né? E aí
a Joana, líder da área de recursos humanos, ela está preocupada com os projetos dela. Então, você precisa de pessoas dentro da organização que tenham essa visão sistêmica e que tragam esse olhar sobre o todo. Né? Pessoal, olha, o seu projeto é importante, mas tem tantos outros acontecendo na organização e eles estão direcionados para o mesmo time. Né? Então, não é sobre o gestor da mudança tomar todas as decisões, é mais como ele dá a luz para os líderes e para quem toma decisão dentro das organizações de como isso está sendo para as pessoas. E que isso traz um risco. E os líderes dessa organização precisam entender qual que é o risco que a gente quer assumir. A gente quer sobrecarregar as pessoas e correr o risco de não ter pessoas, né? Porque vai ficar todo mundo afastado aí por burnout e por ansiedade. Ou a gente consegue colocar isso em momentos diferentes dentro da jornada daquela estratégia daquele ano, né? Então é importante ter, sim, essa visão sistêmica, essa capacidade de articulação e influência dentro da organização, exatamente para fazer essas conexões. E traduzir um pouco, e com muita confidencialidade, com muito cuidado, o que os times estão reportando para você, o que você está vendo que as pessoas estão sentindo, né? Por baixo de muita resistência, né? Por baixo das resistências, muitas vezes a gente tem o quê? Líderes que não estão preparados para suportar seu time, comunicações mal feitas, rumores dentro da organização que estão acontecendo e que ninguém está se posicionando para explicar aquilo de maneira correta, verdadeira, né? Então, existe uma capacidade também que o gestor da mudança precisa ter para articular e trazer esses problemas à tona de uma maneira muito profissional, muito empática, mas com muito foco no resultado. Pessoal, olha, o meu sucesso é o sucesso dessa iniciativa, o meu sucesso é o sucesso da organização. Mas assim, olha, se a gente colocar essas 3 mudanças ao mesmo tempo, a gente vai infartar o Joãozinho do financeiro, entendeu? Porque ele não vai dar conta de lidar com o sistema de trabalho dele mudando, a folha de ponto dele mudando e ele tendo que, sei lá, adotar um novo processo no seu dia a dia. É muita coisa para uma pessoa, para uma pessoa ao mesmo tempo, né? Vou fazer um paralelo aqui, né? Quantos idiomas uma pessoa consegue aprender ao mesmo tempo? Não, não dá para a gente fazer isso. Ah, então assim, por que que a gente acha que as pessoas conseguem, né, aprender novas coisas, 7 novas skills ao mesmo tempo? Elas não conseguem, sabe, é complexo. E como que a gente traz essa conversa para uma decisão que seja um ganha-ganha, né? Onde a empresa alcance seus objetivos, mas que a gente também não esgote os nossos funcionários, né? Uhum. E vamos lá, me explica melhor esse dia a dia de lidar com tantos projetos acontecendo ao mesmo tempo. Tá. Como é que assim, você consegue trabalhar dentro das organizações, dentro dessa ponte entre os stakeholders, entre os líderes, entre os próprios funcionários em si, com tantas tarefas diferentes e projetos diferentes acontecendo? Eu acho que primeiro é ter essa visão sistêmica e estratégica, né? Então é você entender a big picture ali da sua organização, né? Qual que é o contexto atual da sua organização? A sua organização está se transformando porque quais são as principais iniciativas, o que é prioridade, quais são as principais dores do negócio. Então, acho que o primeiro ponto é você ter essa big picture, até para você conseguir articular de maneira racional ali, principalmente com liderança executiva, enfim. Então é super importante você também falar a linguagem do negócio, né? Eu já presenciei, né, algumas estruturas de gestão de mudança, onde a disciplina de gestão de mudança ela é muito abraçar árvore, né? E o gestor da mudança, os profissionais de gestão de mudança, eles precisam falar a linguagem do negócio, né? Então esse é um primeiro ponto. Depois é entender, ok, eu entendo a estratégia. Quais são os projetos de transformação que vão fazer com que essa estratégia de fato aconteça dentro da organização? Quais são essas prioridades? Depois é entender qual que é a complexidade dessas mudanças. A gente tem mudanças que são simples e mudanças que são profundas, né? Que mudam mexem em pontos muito sistêmicos e importantes para determinadas estruturas ou organizações, né? Uma coisa é se eu estou reformulando todo o dia a dia de trabalho de um funcionário, outra coisa é se eu estou mudando uma tela de acesso que ele precisa fazer aprovação de um sistema.
né? Então é diferente a complexidade. Então é a gente entender essa complexidade. Depois disso, é a gente entender um pouco quem é o público impactado. Porque às vezes eu tenho 10 mudanças acontecendo em 10 times diferentes. Tudo bem, né? Cada time está vivendo uma mudança. Não é as 10 mudanças com o mesmo time. E aí, a partir daí, conseguir fazer exatamente essa articulação. Entender, pessoal, esse é o melhor momento? Esse grupo de pessoas que a gente tem são as melhores pessoas com os melhores perfis para esse objetivo que a gente precisa como projeto de transformação? A gente está mobilizando e está dando as condições necessárias para essas pessoas trabalharem? Então, é começar a fazer um mapeamento de impactos, né? O que essa mudança significa? O que vai mudar no dia a dia das pessoas? E como é que eu transformo essa narrativa em algo positivo? E toda mudança, apesar dela trazer um desconforto, ela traz benefícios, né? Enfim, também tenho inúmeros exemplos aqui de projetos que as pessoas saem depois do projeto e falam, cara, eu sou um profissional muito melhor. Eu aprendi muita coisa. Estar nessa iniciativa me abriu um caminho de carreira incrível, me trouxe visibilidade, me trouxe exposição positiva, eu aprendi um novo skill, eu aprendi uma ferramenta de mercado. Então, tem vários benefícios que a mudança também traz e que se a gente não faz esse movimento intencional, as pessoas não conseguem enxergar e num primeiro momento elas não veem isso, elas veem o que elas estão perdendo, né? Elas não estão focadas naquilo que elas deixam de ganhar por não aceitar a mudança. Então, o papel de gestão de mudança é muito assim, como é que eu gero essa consciência e depois como é que eu desperto nas pessoas esse desejo de fazer parte da mudança. Eu quero fazer parte desse movimento. Eu quero ajudar a minha empresa a atingir esse objetivo. Como você falou um pouquinho atrás, né? Se ela passou por uma boa experiência, ela tende a enxergar a próxima experiência, a próxima mudança como algo positivo, mas Com certeza. E o contrário também é uma verdade, né? Claro, quando eu tenho experiências negativas e traumáticas, quando chega uma mudança, eu já me preparo de novo, né? Lá vem bomba, né? a Então, arma toda. exato. Então, assim, eu já coloco os meus 2 pés atrás, porque eu já vivi aquele cenário. E é naturalmente, né? Um comportamento humano ali esperado, é que eu tente me proteger daquilo. E essa proteção é o quê? Resistência. Eu começo a gerar barreira, eu começo a tentar ter tudo sob o meu controle de novo, né? E sob o meu controle é o quê? Aquele meu mundinho confortável, aquilo que eu já sei fazer, né? Então, o papel ali de gestão de mudanças também é muito sobre ajudando as pessoas a atravessar essa curva de uma maneira mais, não digo mais fácil, mas sem tanto sofrimento, sabe? Trazendo aqui para o pessoal da gestão de projetos, os gestores de projetos em si, eles conseguem auxiliar nessa mudança? Claro, sem dúvida. Eu acho assim, ó, qualquer profissional que seja orientado às pessoas consegue, tá? Eu fui por muito tempo uma gestora de projetos, né? Mas também por muito tempo eu era a gestora do projeto que eu só me preocupava com o escopo do meu projeto, com o cronograma do meu projeto e com o orçamento do meu projeto. E eu escutava muito de muitas pessoas que o projeto não deu certo porque o problema são as pessoas, né? E muitas vezes eu fui a gerente de projetos que também fazia afirmações sobre isso. Nossa, isso aqui seria muito mais fácil se não tivessem as pessoas. A partir de um momento eu tomei essa consciência, eu falei, não, gente, a gente precisa fazer esse projeto existe por conta das pessoas. E nós vamos conseguir fazer essa entrega através das pessoas. E aí que eu fui estudar sobre comportamento humano. Então, o que a gente não pode ter hoje é um gestor de projeto que está só focado no técnico. Porque hoje em dia a gente não faz nada se as pessoas não estiverem envolvidas. Né? Se as pessoas não quiserem, o seu projeto vai ser boicotado. O seu projeto não vai ser utilizado. O seu projeto sequer vai ser aprovado se você não tem né, essas habilidades. Então, é extremamente importante. E ainda como uma gerente de projetos, quando eu comecei a aplicar os conceitos, as ferramentas, as técnicas, a mentalidade, né, de change management, de gestão de mudanças, os meus projetos tiveram um desempenho completamente positivo e superior ao que eu tinha até então. Então eu digo assim, conhecer sobre pessoas, sobre comportamento humano, sobre cultura organizacional, alavancou muito a minha carreira como gerente de projetos. Porque eu conseguia fazer projetos
e as pessoas ficavam felizes com aquilo que elas estavam envolvidas, porque elas se sentiam parte, elas se sentiam acolhidas, por mais que elas talvez até achassem que aquela não era a melhor decisão, elas entendiam o porquê a empresa tinha tomado aquela decisão, elas queriam fazer parte daquilo e, consequentemente, você consegue os resultados mais rápido, né? Porque você gasta menos tempo convencendo, você gasta menos tempo tentando identificar as resistências. Muitas vezes a gente demora a identificar por que as coisas não estão dando certo. Porque essa resistência, em determinado momento, ela é oculta, né? Claro, ela não acontece na cara de todo mundo ali, né? Uhum, Na reunião onde está todo mundo, né? Todo mundo uhum. sai da reunião falando, não, eu concordo, eu aceito. A verdade é que a gente passou da porta e não tô nem ligando pro que você falou e vou continuar vivendo a minha vida do jeito que ela era, né? Então a gente demora para identificar isso. Uhum. Ainda mais quando você tem aquele ambiente que você não passa essa segurança para expor, né? Como você estava explicando. Gente, quem quiser fazer uma pergunta, pode fazer. O João tentou entrar. João, eu não vou te colocar aqui na live, não, tá bom? Desculpa, mas você pode mandar a sua mensagem. É, eu falei aqui que a Camila tem ótimas postagens no LinkedIn dela. Ela é bem proativa, ela responde e ela sempre está trazendo informações sobre essa área e sobre como se formar para essa área, como aprender mais. Então, Camila, você falou aqui agora que você foi gestora de projeto e também teve essa visão de só olhar para o resultado e para a sua equipe. O que te fez passar para ser agora uma gestora de mudança e uma líder nesse setor Então, atualmente? claro. Então, né, contei um pouquinho de como a gestão de mudança ela veio parar na minha vida e assim, eu me apaixonei pela área, sabe? Então eu comecei como gerente de projetos ainda a aplicar esses conceitos, essas técnicas, essas ferramentas. E eu falei, cara, é isso, assim, eu não conseguia mais fazer um projeto sem os aprendizados de gestão de mudanças, né? E aí eu fui direcionando a minha carreira cada vez mais para isso. Existiu também, acho que o movimento, a gente tem um mercado na América Latina bem mais aberto à gestão de mudanças, né? Quando eu comecei com gestão de mudanças há 12, 15 anos atrás, eu não tinha ninguém com quem conversar sobre isso. Né? Então, tudo que eu aplicava era um pouco ali no teste, né? Hoje não, a gente tem comunidade, a gente tem mais certificações, a gente tem profissionais que falam sobre gestão de mudanças. Você comentou um pouquinho sobre o LinkedIn, é muito sobre isso, assim, para mim, sabe? É talvez facilitar o caminho para outras pessoas, porque para mim no começo eu não tinha com quem trocar. Eu não tinha com quem compartilhar também as minhas dores como profissional de gestão de mudanças, né? Em muitas organizações eu fui eu equipe, né? Era só eu. E eu precisava lidar com todo esse contexto. Então, também acho que é por isso que hoje eu faço questão assim de compartilhar, de trazer essas reflexões, porque eu vejo que isso todo mundo sai ganhando. Sabe, a organização sai ganhando, os profissionais saem ganhando e os líderes também começam a olhar as transformações de uma outra forma, né? E falando sobre gestão de projetos, apesar de hoje eu, né, ter feito essa transição de carreira, os meus skills como gerente de projetos me ajudam demais na minha cadeira de gestão de mudanças, né? O pensamento estruturado, a organização, fazer as coisas com planejamento, essa habilidade de lidar com stakeholders diferentes, liderança por influência, tudo isso são habilidades que eu tinha porque eu fui gerente de projetos, né? Então elas só se somam. Então eu acho que quando a gente tem realmente essa somatória da gestão de projetos e a gestão de mudanças trabalhando juntas, é onde você tem realmente o sucesso desses projetos. Eu sempre digo, né? Não existe solução técnica ruim que gestão de mudanças vá conseguir consertar, né? Então, muitas vezes eu escuto, não, o problema são as pessoas. Eu falo, não, gente, o problema é que a solução técnica é ruim. Assim, não é que as pessoas elas não querem fazer, porque não dá mesmo, sabe? Isso daqui não, né, realmente não é bacana. Mas quando a gente tem essas duas áreas trabalhando em conjunto, em colaboração, assim, é, é muito expressivo o quanto a gente consegue de resultados, né? E um pouco sobre essas competências, né? Então, poxa, se eu voltasse lá na Camila, né, que começou a trabalhar com gestão de mudanças, eu olharia um pouco essas skills, sabe, que eu preciso desenvolver, essa visão sistêmica, conhecimento sobre o negócio, capacidade analítica e estratégica, uma comunicação clara e empática,
essas habilidades de influência e articulação dentro da sua organização, independente do cargo ou da área que você está ocupando, empatia e inteligência emocional, né? Os projetos, eles têm muita gestão de conflitos que a gente precisa gerenciar, muitas vezes tem uma resiliência que você tem que ter, principalmente os de transformação. A gente tem que muitas vezes equilibrar, né, desejos, expectativas, ansiedades de diversas pessoas dentro de uma organização. E esse entendimento também sobre o estilo da minha liderança, qual é a cultura organizacional da empresa que hoje eu estou inserido, o comportamento humano, né, como é o determinado comportamento nessa estrutura, em determinada área, em determinado segmento, enfim. Então, é saber fazer essa leitura de cenários e contextos, sabe? Então, é, é menos sobre receitas, sobre frameworks, sobre claro, tudo isso ajuda a gente, né? E eu sempre falo, né? O cinto do Batman ali, você vai fazer essa leitura de cenário, essa leitura do contexto, e você saca ali qual é a habilidade que faz sentido, né? Não existe algo que vai funcionar para todos os contextos e para todos os projetos de transformação. Se fosse uma receita de bolo, tava fácil, né? Tava todo mundo fazendo bem. A verdade é que a gente muda as pessoas, a gente muda um pouquinho o contexto, o cenário às vezes é completamente diferente, né? Então, eu acho que um profissional de gestão de projetos ele só tem a ganhar quando ele desenvolve as habilidades de gestão de mudanças. Que bacana, gente. Então, assim, pessoal da área de gestão de projeto, que é o pessoal daqui, né? Então, fica atento ao que a Camila está falando, porque a mudança hoje não dá para não fazê-la, não dá para não assumir que mudou tudo, que está tudo mudando. E deixa eu perguntar aqui outra coisinha que eu encontrei. Adoro ver o LinkedIn da Camila, gente. Recomendo que vocês vejam, tá? É arroba Camila com 2L, Marques Teixeira. Então vamos lá. Você falou bastante sobre que é algo que não é receita de bolo, né? Que não é chegar, pegar um framework e vamos implementar. Até porque quando a gente fala de pessoas e comportamentos, e aí gera todas essas aflições que uma mudança traz, né? O cenário muda completamente. Então, você fala aqui que trocar o plano de ação por um diário de bordo é melhor. E o que seria esse diário de bordo? Eu acho que o diário de bordo ele é muito sobre o acompanhamento da jornada, né? Então, enquanto a transição, a mudança está acontecendo, é como que a gente coleta feedback em real time ali para conseguir entender como que está sendo a percepção das pessoas sobre aquilo que está acontecendo, né? O que deu certo, o que a gente precisa ajustar, quais são os aprendizados. Muitas vezes um plano de ação, né, ele é definido baseado em possibilidades, né? A gente está tentando prever o futuro de como aquilo vai ser e a gente se antecipa com ações para evitar que aquilo aconteça. O diário de bordo é como que a gente faz um acompanhamento, né, em real time daquilo que está acontecendo, né? Acho que a maior certeza que a gente tem no planejamento é que a execução ela vai ser diferente, né? E isso não quer dizer que a gente não precisa planejar, é super importante a gente planejar, porque o exercício de planejamento, ele faz com que a gente pense em muitos cenários diferentes e que a gente se prepare também para cenários desafiadores, né? Mas o dia a dia, às vezes, ele se mostra diferente daquilo que a gente planejou. Então, às vezes eu tenho um plano de ação super bem estruturado, com muitas ações, mas quando a mudança ela começa a realmente acontecer, outras coisas acontecem. Então, se eu não estou ali dia a dia acompanhando essa jornada, eu não tenho tempo rápido de reação para conduzir. Ou, pior ainda, né? Eu continuo fazendo ações que não fazem mais sentido para aquele contexto, porque estava no meu plano de ação. Né? Então eu fico preocupado o quê? Com o meu checklist, e não com o que de fato está acontecendo e como está sendo a transição para as pessoas. Né? Então, o diário de bordo é muito sobre isso, é como eu acompanho no dia a dia e consigo rapidamente reverter situações, pensar em outras ações para conseguir apoiar as pessoas que estão passando pela transformação. Né? Quem nunca viveu um go live de sistema caótico, sabe? Então, às vezes as coisas elas saem do nosso controle mesmo e a gente precisa ser ágil ali em dada evolutiva e muitas vezes contornar, porque senão a gente gera uma crise. Né? A gente pode gerar uma crise ou às vezes colocar toda a credibilidade daquela iniciativa em xeque. A gente falando aqui de tanta mudança, e realmente é muita mesmo,
O que que você poderia falar para os profissionais, seja eles líderes ou não, mas com certeza a sua organização deve estar passando por alguma Uhum. mudança, sendo impositiva, sendo organizada ou não, mas o que que você pode falar para esses profissionais acalmarem um pouquinho o coração? Eu acho que primeiro é uma área que é uma área e uma disciplina que está amadurecendo bastante, então como carreira, né? Como carreira, como disciplina e como soft skills, é uma carreira muito rica e transversal. Então você também tem a oportunidade em, né, atuar em diversos contextos e tipos de projetos, né? Primeiro, o que eu diria é a resistência ela não é um problema. A resistência é uma reação humana esperada e completamente normal. O problema é a gente tratar como um elefante branco na sala. O problema é a gente fingir que ela não existe. O problema é a gente não falar sobre ela. O problema é a gente não propor ações e entender o que está por trás dela. Esse é o problema da resistência, né? As pessoas demonstrarem desconforto e certa resistência é bom, porque a chance que a gente tem de agir proativamente para desmistificar aquilo, né? Então, é entender que quando uma pessoa ela se mostra resistente, isso é um erro muitas vezes que o líder comete, porque ele logo reprime, ele logo repreende aquele comportamento resistente ao invés dele entender. Porque muitas vezes essa resistência está acontecendo em muitas pessoas, mas aquela pessoa foi a única que teve coragem de expressar. Então, se E você aí não vai ele atrás. acaba isolando essa resposta, né, esse feedback, para continuar. Exatamente, então ele se engana e ele também passa uma mensagem para o restante das pessoas de opa, eu não posso me posicionar, né? E aí a verdade é que a gente fica vivendo uma fantasia, né? Onde as pessoas fingem que estão fazendo a transformação e na verdade as coisas não caminham do jeito que a gente acontece. Então, assim, se você como líder não entende como as pessoas reagem, resistem, se adaptam, e você principalmente como líder, né? Se você também não consegue enxergar isso na sua equipe, você acaba desenhando mudanças lindas que ficam no PowerPoint, né? Mas que ninguém implementa. Né? Você tem belas mudanças aspiracionais, mas que você não consegue trazer para o dia a dia, você não consegue aterrizar e ela não vira uma realidade dentro da sua organização. Então, empatia, escutativa e influência não é uma soft skills ou né, só uma soft skills, não tem nada de soft nisso, né? Elas são tão importantes quanto qualquer técnica, quanto qualquer framework, quanto qualquer metodologia técnica, né, que muitas vezes a gente supervaloriza e esquece que estamos fazendo as coisas acontecerem. Então, assim, é essencial, porque a mudança ela acontece nas pessoas, né? E não nos processos. Os processos existem para servir pessoas. Então, aonde a mudança precisa acontecer são nas pessoas. O processo é só o meio, né? É, Eduardo, você pode escrever aqui, ele mandou aqui uma mensagem no privado, você pode escrever aqui se você tem alguma dúvida, pode perguntar. Fica à Tá? vontade. Sim, sim, são sobre pessoas e as organizações acabam às vezes esquecendo isso. Às vezes o nosso líder também está tão empolgado em entregar aquele software novo, aquela implementação nova, que acaba esquecendo que é para impactar pessoas, é para entregar algo às pessoas, a clientes ou a funcionários internamente. E a gente acaba esquecendo isso no dia a dia. E como você está falando aí, a importância de trazer tudo isso para a visão do humano, do usuário, seja ele na ponta, seja ele dentro da organização, que o trabalho dessa gestão da mudança tá envolvido, né? Sem dúvida. É, vou aqui fazer uma pergunta um pouquinho fora de contexto, Camila, mas eu sei que é algo que você preza bastante, né? Que é falar da maternidade e a profissão, o profissionalismo. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que é assim, ó, primeiro, a maternidade foi para mim, né, pelo menos, um impulsionador de muitas mudanças, né? Eu mudei muito desde que eu me tornei mãe. Então, acho que é um processo, primeiro, muito transformador na Camila como pessoa, na Camila como profissional, né? Então, primeiro, né, amadureci muito como profissional depois de me tornar mãe, mas eu também desenvolvi algumas skills, né, como empatia. Eu sou uma pessoa mais empática hoje.
eu sou uma pessoa que consegue equilibrar um pouco mais essa dualidade que a gente tem na vida e nas organizações, isso não é diferente, né? Eu sou uma pessoa menos preto no branco, né? Menos 0-1, então eu Uhum. consigo entender muito mais, né, a zona cinza das situações. Então, assim, sem dúvidas, a maternidade é um processo muito transformador. E foi muito importante, assim, para mim, é, olhar o meu maternar também como essa alavanca de transformação para Camila pessoa e para Camila profissional. Eu sou uma profissional melhor depois que eu me tornei mãe e eu sou uma mãe melhor também sendo uma profissional, sabe? Então essas coisas elas se complementam muito. Então é isso, assim. Acho que a minha filha hoje é talvez a pessoa que mais me provoca a mudar, que mais me, me provoca que eu saia da minha zona de conforto, para que eu questione as minhas verdades até então, né? Para que eu reveja os meus comportamentos. Claro, né? Sempre buscando ser uma referência, buscando ser uma pessoa melhor, né? Acho que a maternidade traz um pouco esse olhar mais romântico, né? Mais esperançoso sobre o futuro de maneira geral. Então, sim, minha filha é minha Uhum. paixão e hoje, assim, é a minha principal incentivadora e impulsionadora de mudanças. Ela nem sabe disso, mas a verdade é essa, né? Muito do que eu mudo hoje ou do que eu estou disposta a olhar para mim, deixar de fazer ou começar a fazer diferente, é porque eu quero ser uma mãe melhor, uma pessoa melhor, e isso também acaba impactando eu ser uma profissional melhor. Vou te falar, vou te falar que eu também sinto algo parecido. A gente quer, principalmente acho que quando a gente tem menina, né? A gente quer ser um exemplo para É, elas, né? E você falou algo que eu também percebo. Depois da maternidade, a gente passa por uma transformação e acaba olhando as equipes e os seus liderados, até os seus parceiros de trabalho, diferente, sem dúvida. né? E você acha que a maternidade auxilia nessa gestão de pessoas? Olha, Clara, eu não posso talvez falar por todas as mães, né? Eu posso falar pela minha vivência dentro da maternidade, mas sem dúvida, assim, que eu me tornei uma pessoa mais empática é fato, então. E eu acho que um pouco essa ambiguidade, assim, sobre a vida como um todo, a maternidade me trouxe muito, sabe? Então, me trouxe um olhar mais carinhoso, um olhar mais atento, um olhar não só focado no resultado, mas focado também em como as pessoas estão passando, em como elas estão se sentindo com relação a isso, né? Não é só o resultado, mas é entender também que a jornada é importante, né? Entender também que ela precisa ser respeitosa para as pessoas, é entender que as coisas elas podem ser feitas de uma maneira melhor, de uma maneira mais colaborativa. Eu acho que a mãe tem muito disso, assim, né? De agregar. A gente tem muito isso de querer colaborar, de querer fazer pelos outros, né? Então, sem dúvida, assim, a maternidade me trouxe, ou me potencializou isso, né? Também não é que eu não tinha isso, mas me Uhum. potencializou muito, muito isso. Assim, eu tenho um olhar é, mais acolhedor, sobre não só as mudanças, mas sobre diversos aspectos dentro de uma organização, por exemplo. Bacana. Eu vou encerrar, que a gente já deu aqui a nossa horinha, tá? O vídeo não vai ficar integral, tá, gente? Ele vai ter cortes, tá? A gente vai pegar o melhor da Camila para trazer aqui para vocês ouvirem novamente. Mas agradeço a quem participou, a quem ouviu, Camila. Agradeço muito o bate-papo aqui comigo, pesado no improviso, né? Era para ser Érica. Foi ótimo, claro. Espero que a gente faça próximos, a gente faça mais, até porque o seu tema de abordagem e a forma como você aborda tudo isso demonstra o quanto é necessário e o quanto é necessário ter experiência para poder falar de gestão da mudança, né? Como você falou, né? Você já viu muita abraçador de árvore, e não é por aí. Então, Eu obrigada, adorei, ficaria a Camila. noite toda falando sobre gestão de mudança, é um tema que eu
realmente sou apaixonada, né? Então hoje eu sou realizada fazendo o que eu faço, liderando mudanças, influenciando e também ajudando outros profissionais que se interessam também por essa área. Então, eu que agradeço o convite. O papo foi super gostoso e, enfim, é um tema que eu adoro. Então, Ai, que passaria muito bom. tempo falando sobre isso. Parabéns, ô, Camila. E, assim, eu acho muito também interessante você falar da sua maternidade. Eu vejo de vez em quando você falando sobre isso. E eu acho importante porque faz parte da gente. E às vezes a gente não encontra voz para falar, Sem dúvida. né? E você tem falado bastante. Então, obrigada, Obrigada a você, tá? Cláudia. E obrigada, gente. Eu vou desligar aqui. Foi um prazer, Um Camila. beijo. Um beijinho. Tchau, Tchau, tchau. tchau.